Correção do nono ano, PET 5, semana 1, História. Antes de começarmos a correção, não se esqueça de se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações dos vídeos e dê o seu like. Correção de atividades, PET 5, semana 1, nono ano, História, páginas 65 a 67. 1. A experiência democrática. Acompanhe o roteiro ilustrado abaixo e faça o que se pede. Esse roteiro ilustrado foi pensado para facilitar seus estudos. Assim, você conseguirá compreender melhor na medida em que for respondendo o que se pede. E bons estudos! Então, nós tínhamos aqui um esquema, que foi muito bem feito pela apostila, inclusive, que fala sobre os principais governos do período democrático, que vão ser os temas dos nossos exercícios dessa semana. Então, Brasil pós-1945 até 1964. Então, nós temos o governo do Gaspar Dutra, que foi um governo que coincidiu com a Guerra Fria, no qual o Brasil se aliou com os Estados Unidos e foi aprovada uma nova Constituição de 1946, que vai ser um dos primeiros temas das atividades. Governo Vargas, que foi o segundo governo dele, ele tinha um projeto de desenvolver o país com as indústrias principalmente de base e seu slogan é o petróleo é nosso. Seu governo terminou com o suicídio dele. Em seguida, nós temos o presidente Juscelino Kubitschek, de 55 a 60, que criou o plano de metas que seria do desenvolvimento dos 50 anos em 5. Também fez o projeto de Brasília e durante seu governo houve uma abertura ao capital estrangeiro, aumentou a inflação e as desigualdades sociais. No governo Jânio Quadros, nós temos uma situação de grande inflação, no qual ele congelou os salários e teve uma baixa popularidade. E, por fim, no governo João Goulart, nós vamos ter um aumento dos movimentos sindicais e estudantis e foi implantado no Brasil o parlamentarismo. Então, nós vamos ver o que seria isso e as suas reformas de base. Ok? Então, vamos lá para a correção. 1. Qual a importância da Constituição para um país? Apresente os principais aspectos da Constituição de 1946. Então, a Constituição é um conjunto de normas que regem o país e serão a base para as leis. A Constituição de 1946 restabelece vários aspectos democráticos com diversas liberdades de manifestação e de ideias e opiniões. 2. O que são indústrias de base? Então, são indústrias pesadas ou de bens de produção. A base são as matérias-primas a serem utilizadas por indústrias de outros setores. 3. Quais são as principais diferenças entre os projetos nacionalistas e liberais nesse período? Pessoal, se estiver muito rápido, vocês podem parar para anotar, ok? Os nacionalistas anseiam um Estado forte e independente. Já os liberais buscam um Estado mínimo e aliado às potências econômicas. 4. Em que consistia a política nacional desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek? Então, a política econômica com metas de desenvolvimento de 5 anos em 5 de governo. 50 anos em 5 de governo, baseada na produção industrial e infraestrutura, abertura ao capital estrangeiro. Então, é nesse momento que muitas multinacionais vão vir aqui para o Brasil e vai, de certa forma, ajudar a desenvolver o setor industrial. Porém, a inflação do país vai ficar muito alta. 5. Você já ouviu falar em inflação? Como isso interfere na economia e na política? Então, a inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços no mercado. Quando está em alta, gera ineficiência da economia. Então, a inflação é basicamente o dinheiro que a gente recebe, ele não vale tanto. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo um processo que tem aumentado a inflação cada vez mais. O preço dos produtos aumenta e as pessoas não têm dinheiro suficiente para comprar. Então, isso gera uma queda na qualidade de vida das pessoas e também gera uma falta de investimentos no setor econômico e, consequentemente, afeta a política. 6. Quais as diferenças entre o parlamentarismo e o presidencialismo?
Então, no presidencialismo, o presidente exerce o poder executivo sendo eleito por voto popular. Já no parlamentarismo, o chefe do governo é o primeiro-ministro indicado pelo parlamento. 7. As reformas de base propunham quais transformações? Então, as reformas de base eram um conjunto de medidas que objetivavam reestruturar as instituições políticas, jurídicas e econômicas do país. Então, ele basicamente ia transformar praticamente todos os setores do país. Atividade 2. Observe a fotografia abaixo, leia o trecho e responda às questões propostas. Então, no caso, a nossa imagem está na fotografia ao lado, né? Que é um aumento aí do fluxo de transportes. A gente pode ver estradas, uma grande quantidade de carros, aparentemente um congestionamento. Então, o incentivo à indústria automobilística foi um dos principais propostas do governo Juscelino Kubitschek. A escolha por esse meio de transporte estava relacionada à política desenvolvimentista do modo mais amplo. Para a JK, como era conhecido, o Brasil precisava se modernizar cada vez mais. Letra A. O que você observa nessa fotografia? Eu coloquei um grande fluxo de carros e desenvolvimento de transportes rodoviários. B. Podemos relacionar os elementos presentes na fotografia às políticas implementadas no governo Juscelino Kubitschek, que foram reunidas no chamado Plano de Metas. Explique os seguintes fenômenos com base nas transformações que o Brasil vivenciou nas décadas de 50 e 60. Então, nós tínhamos as palavras industrialização, urbanização e êxodo rural. Então, na industrialização, a indústria se desenvolveu e cresceu, tornando-se um dos principais setores da economia brasileira. Na urbanização, crescimento exacerbado, ou seja, muito grande, da população nas cidades. E no êxodo rural, saída do campo para a cidade, ocorreu em massa no governo JK. C. Converse com seus pais, avós ou conhecidos que tenham vivenciado alguma situação semelhante. Se preferir, registre a conversa em seu caderno. Então, essa realmente eu não tenho como ajudar vocês, ok? Vocês vão fazer uma pesquisa e responder. 3. Pesquise em seu livro e outros materiais a atuação desses dois movimentos abaixo e monte um card para cada um deles. Busque considerar de que forma as reivindicações desses grupos continuam presentes em nosso cotidiano. Então, nós tínhamos a União Nacional de Estudantes, UNE, e as ligas camponesas. Então, UNE, órgão máximo de representação dos estudantes universitários brasileiros. O objetivo é lutar por melhores condições no âmbito educacional, participam de movimentos políticos e são favoráveis à democracia. Ligas camponesas, movimento de luta pela reforma agrária no Brasil, representa os trabalhadores rurais contra a estrutura latifundiária do Brasil e luta pelos direitos dos trabalhadores rurais pela distribuição de terras. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre essa matéria de reforma agrária e estrutura dos trabalhadores rurais no Brasil. Seria interessante vocês assistirem para aprender um pouco mais sobre essa matéria. Eu vou deixar aqui em cima um izinho para vocês clicarem e assistir esse vídeo, ou vocês podem clicar nesse vídeo que está aqui aparecendo na tela final. Obrigado por terem ficado até o final dessa correção. Dê o seu like nesse vídeo, hein? Inscreva-se e até a próxima. Tchau, tchau!